Bom dia, primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início aos nossos estudos sobre movimentos circulares, tá ok? E movimentos circulares são aquele tipo de movimento em que o objeto ele descreve uma trajetória de uma circunferência ou um pedaço dessa circunferência que nós chamamos de arco, tá certo? Então, a primeira característica, né, a primeira coisa que nós vamos aprender aqui sobre movimentos circulares é a posição angular, tá ok? Então, ó, eu tenho aqui essa circunferência, tá? E essa aqui é a origem, né? É o início da trajetória do objeto, tá ok? E ele descreve essa trajetória aqui e para aqui nesse ponto P, tá ok? Ponto P aqui. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele percorreu todo esse arco, né? Todo esse pedaço de circunferência aqui, que nós damos o nome de S, tá? Posição, lembra-se disso, né? Aquele S das nossas aulas anteriores, tá? Beleza. E aí, o que acontece? Como agora é movimento circular, ele possui um raio, né, que seria a distância entre o ponto onde ele está e o centro da circunferência, e também possui um ângulo, que seria que ângulo é esse? É o ponto aqui da origem até o ponto em que ele se encontra. Que ângulo é esse? É o ângulo θ, esse ângulo aqui, ok? Lá da geometria, a gente aprendeu, né, lá no nono ano, vocês aprenderam uma forma de se calcular esse ângulo, né? E como é que é essa forma? O ângulo é igual ao quê? É igual a esse arco, que a gente chamou de S, dividido pelo raio, esse raio aqui, certo? Ou então a gente pode escrever isso aqui como? Passando o R para lá, que está aqui dividindo, passando para lá, multiplicando. Podemos também escrever dessa forma aqui, né? S igual a θ multiplicado pelo raio, né? É importante dizer que esse ângulo ele não está em graus, tá? Aqui o ângulo ele tem que estar em radianos, tá certo? Eu sei que, eu imagino, pelo menos, que muitos de vocês não lembrem, né, como é que se passa de graus para radiano, porque graus é uma unidade que a gente está acostumado a trabalhar, mas radiano nem tanto, né? Então, eu coloquei aqui 3 exemplos para a gente poder fazer junto, de que converte graus para radiano, tá? Então, primeiro convertendo de 30 graus para radiano, depois 50, depois 270, tá? Então, primeiro vamos começar pelo 30. É uma relação que você vai ter que levar para você, tá? Que é a seguinte: 180 graus equivale a π radianos, tá ok? Então, 30 graus equivale a quantos radianos? Não sabemos, vamos chamar de x, ok? Legal, corto esse zero com esse zero e agora faço aqui, né, multiplicação cruzada. X vezes 18 é 18x e 3 vezes π é 3π, certo? O 18 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, x é igual a 3π sobre 18. Posso simplificar o 3 com 18? Sim, por quanto? Por 3. Então, 3 aqui e 3 aqui. Então, x é igual a 3 dividido por 3 é 1. Aqui no numerador só vai sobrar o π. E 18 dividido por 3 vai dar quanto? Vai dar 6. Legal. Então, o equivalente, né, de 30 graus em radianos é quanto? É π sobre 6. Ok? Por outro exemplo aqui, 50 graus. A mesma coisa, né? 180 graus é igual a π radianos. Então, 50 graus é igual a x. Corto zero com zero e faço multiplicação cruzada. 18x igual a 5π. O 18 está aqui multiplicando, passo para lá dividindo. 5π sobre 18 não tem como simplificar dessa vez. Então, agora termina assim. Certo? Legal, 5π sobre 18, radianos, né? Esse é o equivalente em radianos dos 50 graus, ok? Beleza, vamos para o próximo agora, 270 graus em radianos. Primeiro eu faço a nossa tabelinha normal,
180 graus é igual a π radianos, então 270 graus é igual a x. Corto 0 com 0, né? E multiplico cruzado. 18x, desculpa, é igual a 27π. O 18 aqui multiplicando passa para lá dividindo. 27π sobre 18. Tem como simplificar? Sim, tem. Tem sim. Por quanto? Por 3. Por 3 dá, né? Então, x é igual a 27 dividido por 3 vai dar quanto? Tem como simplificar, acho que até mais do que isso, né? Por 9, por exemplo, né? Por 9. Então, vou simplificar logo por 9, ok? Simplificar logo por 9. 27 dividido por 9 vai dar 3. Então, 3π aqui em cima. E embaixo vai ficar como? 18 dividido por 9 é 2. Então, tá aí. O equivalente de 27 graus em radianos é quanto? 3π sobre 2 radianos, tá ok? Então, é assim que você vai converter. Beleza. Isso é só se eu te der a medida em graus, tá? Se você conseguir dividir, né, isso aqui, né, o arco pelo ângulo, você já vai achar direto a medida em radianos, tá ok? Beleza. Sabendo o que é a posição angular, agora vamos olhar um pouquinho para a velocidade angular. Então, aqui vai se aplicar lá o mesmo conceito de velocidade que a gente viu lá nas nossas primeiras aulas online, né? Como é que a gente fazia? A gente pegava a posição e dividia pelo tempo, não era isso? Vai ser a mesma coisa aqui, só que agora, em vez de pegar a posição, a gente vai pegar a posição angular, né? Então, ó, lembra? Posição angular aqui no ponto 1 é o que? Eu já coloquei aqui a fórmula direto, mas vamos deduzir essa forma. Essa posição aqui é o que? Não é o θ 1, certo? θ 1. E a posição angular aqui é o θ 2, certo? Então, se eu diminuir o θ 1 pelo θ 2, eu vou ter o quê? Eu vou ter o Δθ, né? Ou θ 0, né? E aqui só θ, como a gente tem mostrado, né? Θ inicial e θ final. Diminui a grandeza final pela inicial e você acha a variação dela, né? Legal. E dividindo pelo tempo em que demora para ir do ponto 1 até o ponto 2, correto? Legal. Aí, beleza, o θ1 está aqui, é esse cara aqui, e o θ2 é tudo esse ângulo aqui, certo? Beleza. E aí, essa diferença, né, de posição angular, a gente chama de quê? De deslocamento angular, tá ok? E é dada, né, posição angular, correto? E o que a gente acha aqui, esse ômega, é justamente a velocidade angular média, que é dada em quê? Em radianos por segundo, ok? Beleza. Esse aqui é dado em radianos e esse aqui é dado em radianos por segundo, ok? Legal. Então, daqui a gente pode tirar uma relaçãozinha entre essa velocidade angular que a gente viu agora e a velocidade linear que a gente tem visto até então, né? Para isso, o que eu vou fazer? Bem, vou pegar isso que a gente já viu, né? Vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui, ó, e vou isolar o S, né? Vou fazer o que? S é igual a θ vezes R, né? Só peguei o R que estava aqui dividindo, passei para lá multiplicando, tá? E aí vou fazer isso para o 1, né? Então é o quê? É S1 e θ1, correto? Vou fazer a mesma coisa aqui agora para o 2, né? Então vai ser o quê? S2 igual a θ2 vezes R. Perceba que o R eu não coloquei subíndice. Por quê? Porque o R, o raio, tem o mesmo valor tanto aqui no S1 quanto no S2, né? A distância do centro até esse ponto é a mesma distância do centro até esse ponto. Essa é a principal característica da circunferência, né? A distância entre o centro e qualquer ponto da circunferência é igual, né? Então, o raio é igual nos dois casos, correto?
Beleza, agora para descobrir a relação entre a velocidade linear e a velocidade angular, é só fazer o quê? Eu vou diminuir. Vou pegar o S2 e vou diminuir pelo S1. S2 menos S1 é igual a θ2R menos θ1R. Certo? Peguei esse cara aqui, coloquei aqui e diminui pelo S1. Agora, peguei aqui também ele aqui, coloquei aqui e diminui pelo θ1R, certo? Beleza. S2 menos S1, a posição final menos a posição inicial é o quê? Concorda comigo que isso aqui é a variação da posição? Certo? Variação da posição. E aqui, eu posso colocar o R em evidência, né? Então, R, θ2 menos θ1. Aqui eu não fiz nada além do que matemática básica, né? Coloquei o raio em evidência e só ficou o θ1 menos θ2 menos θ1. Bem, θ2 menos θ1 a gente viu na folha passada, era o que mesmo? Não era o deslocamento angular, certo? Então é o que isso aqui? Não é delta θ? Certo? Beleza, então deixa eu reescrever isso aqui. Delta S igual a R delta θ, tá? Beleza, agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir os dois lados por ΔT, aqui e aqui. Já que eu dividi os dois lados da equação, eu não alterei ela, né? Portanto, ela continua estando certa, tá? Sendo que ΔS sobre ΔT, a gente também viu lá nas primeiras aulas online, é igual ao que isso aqui? É igual à velocidade, não é isso? E Δθ sobre ΔT, a velocidade angular sobre o tempo, a gente viu na folha passada, é igual ao quê? É igual à velocidade angular, né? Então, a gente tem o que aqui? V é igual a R ômega, né? Ou, vamos trocar isso aqui para ficar bonitinho, né? Já que multiplicação, você não importa se você, a ordem que você for multiplicar, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Vamos deixar assim, então, que assim é mais comumente usado, tá? V igual a ômega R, tá? V igual a ômega R. Então, a velocidade linear ou velocidade escalar, tá? Pode ser que o livro chame assim, velocidade escalar, é igual a velocidade angular multiplicada pelo raio, ok? Essa é a relação entre as velocidades linear e angular, tá certo? Legal. Bem, aceleração média. Aceleração média, a aceleração não era a variação da velocidade sobre o tempo? Na aceleração angular vai ser a mesma coisa. Só que agora vai ser o quê? A variação da velocidade angular sobre o tempo, né? Porque concorda comigo? Pode acontecer de, nesse ponto aqui, o objeto ele está com uma velocidade, sendo que quando ele está no outro ponto aqui, ele alterar sua velocidade durante esse percurso. Então aqui ele vai estar com uma velocidade diferente do primeiro ponto. Então nesse caso houve uma aceleração, correto? A partir do momento que ele troca de velocidade, acontece uma aceleração aí. E essa aqui é a mudança de velocidade angular dividida pelo tempo. Tá ok? Beleza. E aí também tem a relação entre a aceleração linear e essa aceleração angular. Para isso, eu utilizei essa fórmula aqui que a gente viu agora há pouco, né? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar do ponto 1, né? O ponto aqui desse primeiro ponto, o ponto 1, e esse último ponto aqui é o ponto 2, tá? Então, o ponto 1 é V1 ômega 1 multiplicado por R, e do V2 fica como? V2 igual a ômega 2 multiplicado por R. Aí vocês devem imaginar o que vai acontecer, né? Vou pegar, ó, V2 menos V1, tô subtraindo as velocidades, igual a ômega 2 R menos ômega 1 R, né? Peguei esse aqui e diminui por esse aqui. E agora? E agora? Velocidade
final pela velocidade inicial, concorda comigo que isso aqui é a aceleração, certo? A gente viu isso também nas nossas primeiras aulas lá online, né? E aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou colocar o R em evidência e fazer ômega 2 menos ômega 1, né? Ômega 1. Velocidade angular final menos velocidade angular inicial. Então, desculpa, aqui não é A, né? Ainda não é A, aqui é só ΔV, né? Nós vamos apressar as coisas. Então, ΔV igual velocidade angular final menos velocidade angular inicial é o quê? É o deslocamento angular, não é isso? E faltou o R, né? Vou colocar logo o R aqui multiplicando do outro lado, tá? Beleza. Agora, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou dividir o tempo do lado esquerdo e no lado direito, tá? Então, ΔV sobre ΔT, isso aí a gente viu também. Isso aí sim, agora sim é aceleração, né? A diferença de velocidade pelo tempo em que demorou para essa velocidade variar. Igual a variação da velocidade angular dividida pelo tempo. A gente sabe o que é isso aqui. Isso aqui é o quê? A aceleração angular multiplicada pelo raio. Temos aqui, então, a relação entre a aceleração e a aceleração angular. Ok? Beleza. Beleza. Então, tá aí. Essas são as fórmulas, tá? Essa. E as daqui também, né? E essa daqui. Ok? E essa daqui, claro, né? De onde tudo se originou. E por aí você já faz bastante exercício de movimento circular, ok? Agora vamos ver o que é período e frequência, que é um assunto simples até. O que é período? É o menor intervalo de tempo de repetição de um fenômeno. Então, no caso que o nosso fenômeno seria o quê? Seriam movimentos circulares, né? É o tempo de repetição de um fenômeno, ou seja, o tempo de uma volta completa, né? Porque depois de uma volta completa, o objeto em questão ele vai voltar a repetir o movimento circular dele, certo? Então, por exemplo, o planeta Terra, ele faz um movimento, entre aspas, circular ao redor do Sol, né? Esse movimento a gente pode descrever que tem um período de quanto? De 365 dias, porque a Terra demora 365 dias para dar uma volta completa ao redor do Sol, certo? É isso aí. Vamos lá então. O período a gente dá a letra, né, do período de T maiúsculo, tá ok? E a unidade de medida que a gente vai usar é o segundos, tá certo? Beleza. E, além do período, também tem a frequência. A frequência é o quê? É o número de vezes que um fenômeno se repete por unidade de tempo, certo? Então, vamos imaginar o seguinte. Isso se calcula dessa forma, tá? Frequência, que é o Fzinho, é o inverso do período, né? É 1 sobre Tzão. Tzão é o período, certo? E a unidade de medida da frequência é o Hertz, tá? Você, com certeza, se você estuda, né, sobre computadores ou até agora mesmo os celulares, né? Muitos deles, se você sabe o que é um processador e como é que o processador trabalha, ele trabalha com frequências e as frequências em hertz. Então, o que significa, por exemplo, na frequência de 1 hertz? Significa que em 1 segundo, no caso que a gente está estudando com movimentos circulares, né? Em 1 hertz significa que em 1 segundo esse objeto dá uma volta, certo? 2 Hz significa que em 1 segundo esse objeto dá 2 voltas. 3 Hz, em 1 segundo esse objeto dá 3 voltas. E por aí vai, né? Então, é o quanto de voltas esse objeto consegue dar em 1 segundo, ok? Beleza, pessoal? Então é isso aí. Vai ter lá os exercícios para vocês treinarem, tá? Todas essas formulinhas aqui que a gente viu. Essa formulinha aqui, tá ok? E essas formulinhas aqui também, tá? Tudo dá para vocês treinarem. Beleza, então, pessoal. Falou, até mais e tchau, tchau.